pro seu lado aí. Quem que é o mais novinho dos senhores aí? Eu. Acho que é um razão. O mais novo aí. Qual que é o radioamador mais novo aqui? Vamos fazer uma pesquisa rápida. De idade, viu? De idade, né? É o Lucas. Nós concordamos que o Lucas é o mais novo. Vocês, radioamadores, eu sou radioamador também, sou Papa Uniforme do Charlie Oscar Eco, Miqueias, tá certo? Mas eu escutei algo quando eu estava estudando para tirar minha licença de radioamador, né, tirar o meu COE. Uma pessoa chegou até mim e falou o seguinte: olha, esse negócio de radioamador tá acabando, isso daí você está perdendo seu tempo. Quantos já escutaram isso aqui? Né? Muitos já escutaram. Desde quando eu era criança, que eu comecei no rádio. E você tem quantos anos hoje? Qual pergunta? Vou fazer 60. Rapaz, você está bem rodado. E por incrível que pareça, dentro do movimento escoteiro, tá, eu percebi que isso não vai acabar. O radioamador não vai acabar. Tá? Quem teve contato com rádio a partir da infância aqui? Eu. 1, 2, 3, 4. Contato com rádio. Contato. Quem teve contato com rádio a partir da fase adulta, ali já tinha um bom tempo de rodagem. Grande maioria, né? O meu caso não foi diferente dos senhores. Eu tive contato com radioamadorismo, na realidade, por conta do PX, né? O Papa Xingu ali. E eu fiquei encantado com aquilo. Isso eu já tinha por volta de 23, 24 anos por aí. Já minha filha já tinha até nascido. E eu falei, rapaz, vou estudar um pouquinho, conhecer um pouco desse universo. Tá? Desde criança eu achava incrível aquela comunicação por walkie-talkies, né? Achava aquilo fascinante. E vou conhecer um pouco. E aí o PXero, que também era radioamador, falou o seguinte: meu camarada, por que você não tira logo a licença de radioamador, começa a operar aí com rádio na faixa dos 40 metros, né? Quando você tiver a oportunidade aí no futuro, no classe B, faz isso, não custa muito. Eu falei, rapaz, eu vou perder muito tempo com isso daí, porque já me falaram que isso daí é perda de tempo. E aí eu fui conhecer, através desse radioamador, um pouco mais do universo. Mas o tema do meu assunto hoje aqui é radioescotismo. Quem sabe o que é radioescotismo? Não vale o Marcelo. Pode falar. O que é radioescotismo para você? Radioescotismo, na minha opinião, foi a experiência que eu tive, foram duas, né? Conhecer os escoteiros, né? Mais a fundo a atividade deles aqui na Lavra e participando de alguns cursos, aquele CQW, não, aquele não. JB, né? JGT. E também eu passei a valorizar muito o contato com as estações de radioescotismo, que eu tenho 2 diplomas lá. Eu tenho um que foi expedido pelo já falecido, tinha um colega nosso que era muito, e pela Labre, são 2 diplomas, que você precisava confirmar vários contatos com estações, tinha que trazer o logo do radioescotismo. Aí a partir daí eu comecei a entender mais como é que funcionava a dinâmica, né? Que é aquela coisa de divulgar o radioamadorismo entre os escoteiros, né? Isso mesmo, você falou uma palavra-chave. Lucas, passa o próximo slide aí, por favor. Mas aí, os senhores já perceberam, a maioria aqui já sabe o que é o radioescotismo. Mas vocês sabem o que é o escotismo? O que o escoteiro faz? Alguém sabe aqui? Brinca de acampar. Na minha opinião, foram os primeiros camaradas realmente que de fato defenderam a questão ecológica, né? Esse contato da criança direto. Vou lhe falar um pouquinho de história, passa aí. O movimento escoteiro surgiu em 1907 por esse senhor aí chamado Baden-Powell. Tá? Ele era um coronel do exército inglês e ele combateu muito tempo ali no continente africano. E uma característica do jovem inglês, quando ele chegava na linha de combate, ele morria por não saber beber água, incrível que pareça. No continente africano, se você bebe água do lugar errado, você vai contrair uma doença e você vai morrer em campo. Tá? Certo? Muitos deles morriam de frio,
em alguns locais, onde o ambiente era extremamente hostil, e ele passou a perceber que esse jovem urbano da Inglaterra era o sujeito que mais morria na linha de frente, tá? Porque não sabia coisas básicas, não sabia cuidar do pé, não sabia cuidar de uma ferida, não sabia realizar um primeiro socorros. E aí ele foi expandindo essa área de conhecimento dele e percebeu que esse jovem que ia lá para o fronte, junto com ele, combater indígenas ali, né, nações indígenas, ele também era completamente dependente de uma arquitetura urbana formada naquele período. Era um jovem ocioso, tá? Um jovem que ficava praticamente a maior parte do tempo dentro de casa, dentro de clubes. E aí eu trago essa visão para os dias atuais. Como é que vocês acham que está o nosso jovem hoje? Está bem diferente daquela época? Isso em 1907, viu pessoal? 1907. Tem gente que acha que mandioca dá em caixa. E o leite dá na garrafa, né? O leite dá na garrafa. Outros acham que amendoim é na água. Eu levei uma para colher amendoim, chegar lá, Pega amendoim grande, né? Vamos lá, Lucas, passa aí mais um pouquinho. Só falta um pouquinho aí, Lucas. E qual que é o objetivo do escotismo? Pode ir para frente. É formar cidadãos responsáveis. O que mais tem é adulto, eu falo isso porque eu tenho uma profissão, eu sou militar de profissão, tem outros colegas aqui que são militares também, e o que mais se vê são jovens chegando para servir as Forças Armadas, são adultos trabalhando em ambientes corporativos que não deixaram de ser criança ainda, né? Não aprenderam a ser homens, né? Bom? E a ideia do escotismo é formar um cidadão responsável. E ao formar um cidadão responsável, é formar aquele ser humano capaz de tomar suas próprias decisões, arcar com as consequências dos seus atos e ter princípios. Os nossos princípios são voltados em cima da lei escoteira, tá? A lei escoteira está em volta desse jovem o tempo todo, e a promessa escoteira, onde eles realizam a cerimônia em que ele professa para os seus colegas, para a sua família, que a partir daquele momento ele terá uma vida diferente. Nós temos escoteiros aí que estão aí já há mais de meio século praticamente, né? Alguns colegas que inclusive estão aqui no nosso meio e tem essa característica. Pode passar, Lucas. E quais são as características do movimento escoteiro? O movimento escoteiro ele foca muito na independência desse jovem. A independência desse jovem, inclusive, em buscar conhecimento, tá? Em desbravar universos de informações, de tecnologia, de comportamento, de atitude, tudo em volta dessa promessa e em volta dessa lei escoteira. Pode passar, Lucas. Uma característica importante é aprender fazendo. No ensino médio, no ensino fundamental, eu vi alguns colegas falando: professor, para que eu vou usar isso daí na minha vida? Alguns já ouviram isso daí? Para que eu vou usar cálculo de diferencial? Para que eu vou usar movimento retilíneo uniforme na minha vida se eu vou ser cobrador de ônibus? Alguns falavam exatamente isso. E dentro do universo escoteiro, a educação vem pelo exemplo e pela ação. Ele aprende a fazer, ele bota a mão na massa. Inclusive, ele bate a cara na parede e fala: dessa forma, se eu continuar, vai dar errado. Tá? Passa, Lucas. A vida em equipe. Eu observei aqui, nos poucos momentos que eu passei aqui dentro da Labre, Martim, eu vi que os problemas que existem dentro do movimento escoteiro são os mesmos problemas que existem dentro da Labre, são os mesmos problemas que existem lá fora dentro da sociedade. Hoje, a maioria dos jovens não sabe conviver em grupo, não sabe respeitar a diferença alheia, não sabe diferenciar o que ele fala do que ele escuta. Tem gente que fala mais do que escuta e tem aqueles que nem sequer escutam, só falam.
E a maioria das vezes eu falo bobeira. Vocês já viram isso dentro do ambiente que a gente está vendo aí? Vamos lá? E esse sistema de equipe trabalha a liderança desse jovem. A partir dos 5 anos de idade, nós tivemos uma mudança recente dentro do movimento escoteiro. Esse jovem começa a trabalhar essas suas competências a partir dos 5 anos de idade, que é o que a gente chama do ramo filhote. Tá? Nós temos também o ramo lobinho, que é um pouquinho mais avançado, o ramo escoteiro, o ramo sênior e o ramo pioneiro. O ramo pioneiro vai até os 23 anos de idade, onde esse jovem tem que formar um projeto de vida. Ele já começa a proferir para aqueles colegas da qual ele participou da promessa escoteira: eu quero isso para a minha vida, eu farei dessa forma, eu atuo dessa forma dentro da sociedade, eu estou com o meu grupo, ajudando as instituições que existem no momento, próximo da minha residência, próximo do meu grupo escoteiro. Próximo grupo. Volta só um minutinho. Há uma confusão clara pela formação ali do movimento escoteiro por um oficial do exército inglês em achar que o movimento escoteiro é um movimento militar. Não é. É um movimento de educação não formal. Tá? E uma característica por estar usando patrulhas e tropas é apenas por organização. Você organiza esses jovens, volta e meia você tem um monitor como líder da patrulha ali, e ele vai responder pelos seus pares, ele vai tomar as decisões em conjunto para que todos os desafios que tem dentro do método escoteiro possam ser alcançados em equipe. Olha, Lucas. E respeito à natureza e atividades ao ar livre. Pode falar. Só uma curiosidade, você estava falando dos jovens adultos, né? E tem idade mínima, uma pessoa mais velha? Se não tiver com um atestado de óbito, pode entrar, viu? Tá bom? Beleza? Se não tiver com atestado de óbito, pode entrar dentro do movimento escoteiro. Inclusive, já que você fez a pergunta, a solução para o movimento escoteiro está no adulto, e os problemas também que a gente enfrenta no movimento escoteiro também estão no adulto. Sabe onde nós dificilmente enfrentamos problemas? Com o jovem. Tá? É o jovem que precisa do adulto ali para auxiliar na educação dele, mas também é o próprio adulto que integra esse movimento escoteiro, que não entende como funciona o movimento, não quer entregar voluntariamente ali o seu trabalho. É comum as pessoas entrarem dentro do movimento escoteiro em busca de uma fotografia, em busca de mais likes dentro da rede social, em busca de amigos, né, da qual possa socializar. Mas eu digo para você, se você quer fazer parte do movimento escoteiro e tem essas características, você está indo para o lugar errado, tá? Porque a grande deficiência dentro do movimento escoteiro é ter adultos que estão lá para o objetivo errado, tá bom? Beleza? Respeito à natureza. Está aqui uma descendente do Marechal Rondon, né? Não tem ninguém melhor para descrever um respeito à natureza, um desbravador que fez esse país ser o que é hoje através da comunicação, através da busca de solução para pessoas que estavam vivendo em ambientes remotos, tá? E atividade ao ar livre. Por que o jovem precisa ter esse contato com atividade ao ar livre? Porque lá em 1907, um senhor vivendo fora do seu tempo percebeu que as gerações seguintes abandonariam o conhecimento empírico que a humanidade já vinha adquirindo ao longo do tempo em estar no meio natural. É comum hoje você ter jovens chegando dentro do movimento escoteiro, isso a gente percebe ali na faixa dos 11, 14, 15 anos de idade, que tem medo de botar o pé descalço na grama, por incrível que pareça. Com medo de quê? Com medo de uma aranha, com medo de uma doença, com medo de tudo e quanto. O que mais se tem nessa geração atual é medo. Tá? Medo e expectativa para o futuro, do que a gente está chamando atualmente de ansiedade. Tá bom?
esse jovem ansioso, onde ele almeja várias e várias coisas, mas ele não sequer sai do lugar. Aqui dentro do movimento escoteiro, a primeira infusão desse jovem dentro da natureza é levar ele para um acampamento. E é interessante que a gente leve esse jovem para um acampamento onde não se tenha o quê? Sinal de celular. Por incrível que pareça, senhores, está cada dia mais difícil encontrar esses lugares. Tá? E pode passar, Lucas. Como eu já havia falado antes, o jovem escoteiro, ele está em volta dessa lei e da promessa escoteira dele. Onde aqui você tem, por exemplo, um exemplo de cerimônia. As cerimônias que normalmente nós temos aqui fora são cerimônias com fotografias, com holofotes, e aqui a cerimônia é no meio do mato, para dizer para ele o seguinte: olha, o importante dessa cerimônia é exatamente o que você vai falar e o que você decide. Não é quem está em sua volta, não é a fotografia que vai ser tirada para essa cerimônia. Então, acredito que vocês já têm uma vaga ideia do que é escotismo. Mas o que tem a ver o escotismo com o radioamadorismo? É nada mais, nada menos que a união desses dois universos. Tá? O que é o radioamador para você, né? O que é ser radioamador? Você é radioamador há quanto tempo? Mais de 20 anos, 20. Você tem quase praticamente o tempo que eu tenho de trabalho de radioamador. Para mim, eu acho que essa é uma forma de comportar distâncias, né? Você fazer amigos, pessoas que você não vê, mas que você participa. Intensamente na vida dela, por essa comunicação, né? É uma forma de... Para você, qual é o seu nome? Alexandre, o que é ser radioamador para você? Amizade com os colegas, em casa, né? Quebrar barreiras, na verdade. Porque radioamador tem todo tipo, né? Sim, sim. Quantos de vocês já conseguiram um radioamador a mais aí no universo do radioamadorismo? Fala, influenciar uma pessoa para dizer o seguinte: a partir de agora você vai ser um radioamador. Quantos aqui? Se eu dissesse para você que o radioescotismo faz isso todo dia. Hoje nós temos no mundo 57 milhões de escoteiros. 57 milhões. Imagine se esses 57 milhões de escoteiros fossem radioamador. Como é que estaria hoje o universo do radioamadorismo? Tá? Pode passar, Lucas. Mas o que é ser um... Podia ser impulsado. Oi? Só para uma forma bem prática, no seu questionamento, é que o meu CQ, eu CQ o DX, eu ia chamar menos. Tem dia que eu fico lá quase um dia chamando CQ o DX para alguém me contestar. Ou seja, o número de radioamador ainda está pequeno. Não é que vai acabar, mas assim, o que gosta de realmente saber mexer, saber contato a longa distância, tem que ter cada dia que passa, a não ser o dia dos contestes que a gente chama, né? Eu acredito que enquanto tiver rádio, ainda tem radioamador. Mas o que faz um radioescotista? O que vocês acham que faz um radioescotista? Você é especialista em Esperanto. O que faz um radioescotista para você? Ele aproveita a capacidade de comunicação do rádio para transmitir sobre o que é escotismo. E no fundo, é muito parecido com o radioamadorismo, que é de solidariedade, de ajuda, de prestar serviço, sem saber quem é o fulano, quantos animadores ajudaram pessoas que nunca teria a chance de encontrar, mas estava precisando de um remédio que só tinha na Alemanha. A gente estava em contato com o meu amigo que é radioamador na Alemanha: olha, eu preciso desse remédio aqui. Aí ele mandava para mim, eu não sei, nunca vi, o fulano que vai receber também nunca vi. Então, uma rede de amizades, né? É isso aí. Uma rede de amizades. É a associação das duas coisas. Eu diria o seguinte, que os valores que vocês, escoteiros, que nós escoteiros, né, e os radioamadores possuem, praticamente são os mesmos. Tá? Essa ideia de ter um relacionamento entre pessoas desconhecidas e estar apto a ajudar, mesmo em situações difíceis, nós temos esses mesmos valores. Passa aí, Lucas, por favor. O radioescotista ensina jovens e adultos o radioamadorismo. Aqui tem um evento recente. Foi no final de semana passado, foi? No final de semana passado, o Ajura, inclusive, nós tivemos a participação da Ladra lá no evento. Nós tínhamos ali jovens do Distrito Federal inteiro,
os radioamadores, né, os chefes radioamadores que estavam ali, radioescotistas, passaram o seu conhecimento para aqueles jovens do Distrito Federal que estavam participando de um acampamento. E aí você percebe nitidamente, alguns nunca sequer ouviram falar disso. Por que que essas pessoas, esses jovens, não estão ouvindo falar de radioamador? Alguém faz ideia? Por que que esse jovem não tem essa noção do que é ser radioamador? O que faz um radioamador? A gente observa isso, o jovem fala assim, não, isso aqui é um celular. Teve um jovem, a gente até riu lá, teve um jovem que a gente mostrou o HT para ele e ele achou que era um celular, ele estava caçando, cadê a tela, chefe? Eu acho que falta um pouco assim de trabalhar as bases, trabalhar assim, por exemplo, a divulgação, mas nas bases, nas escolas primárias, sabe? Já poder chegar lá, né? Em alguns eventos de educação e ter acesso a eles bem pequenos. E eu acho que o tempo certo é justamente nesse início, porque ele ainda está se formando aquela formação e fazer ele ter contato com o rádio. É isso mesmo. Quando nós montamos um evento chamado Semana Escoteira dentro das escolas, onde a gente leva o escotismo para dentro das escolas, o que mais chama a atenção, por incrível que pareça, são as estações de rádio móvel que a gente leva lá para dentro. Tá? O jovem fica fascinado com aquilo ali. Quando vê alguém operando o CW ali, eu vou falar, mas o que é isso aí? Como é que é? Atíssima curiosidade no jovem e ele quer saber mais. Tanto é que tem uns que a gente fala, ó, acabou o tempo, vai, dá licença aqui, ele não, eu posso voltar de novo? Eu quero escutar a palestra novamente, porque está curioso. Tá? Pode falar, amigo, você queria falar? A questão dos jovens também, Nick, é o seguinte, muitos, até adultos, me perguntam, mas me diga uma coisa, hoje com a internet, ainda tem radioamadorismo? Para que serve isso, né? Eu digo para ele, olha, são sabores diferentes. Excelente, boa justificativa. São sabores diferentes. Mas Isso não mesmo. vai acabar nunca. Nunca. E é esse sentimento muito positivo. Mas muita por ignorância, realmente não tem noção do que é radioamadorismo. Acha que E cabe a nós. olha, a grande diferença entre radioamadorismo e internet, que hoje é a fé. Na internet você não sabe o que você faz. É por isso que tem tanto golpe, tanta coisa complicada. Pode falar, amigo. Qual é o seu nome? Adão. Adão. A todos que mês que vem, Vou falar o Jota. É o Jamboree. O que é Jamboree? Alguém faz ideia do que significa Jamboree? Fala aí, Marcelo. Marcelo, você levantou a mão, pode falar. Vai lá. Jamboree é uma palavra queniana das tribos do Quênia que designava uma reunião em que as tribos próximas se reuniam para trocar experiências de caça, pesca, plantação de diversas coisas e ter a confraternização e troca de esposas. Troca de esposa, Foi combinado, ele Foi combinado. Basicamente é uma reunião. Existe o Jamboree, onde o jovem se desloca do mundo todo, os jovens escoteiros se deslocam fisicamente e vai a determinados países onde está realizando aquele evento para trocar essas experiências escoteiras. Só que o que a gente percebeu ao longo do tempo, né, inclusive um radioamador inglês, ele percebeu lá em 1920, e cara, mas não vai todo mundo para o Jamboree. E a grande maioria que fica lá em casa, fica em casa porque não tem money, né, não tem condições, não tem nem sequer perna, não tem condição física de se deslocar para aquele lugar. Como é que a gente faz para trazer essa turma? Foi onde foi criado o primeiro Jamboree do ar. Todos participando pelo rádio e tem sido um dos maiores eventos até hoje dentro do Moisés. Tá bom? Passa aí, Lucas. Eu tenho certeza que algum dos senhores aqui já viu essa tela aqui, né? Nós temos ali, por exemplo, 90 mil visualizações, tá? O serviço de radioamador, legislação, ensinando o que é ser escoteiro, o necessário para fazer a prova. Inclusive esse conteúdo está sendo atualizado com as recentes mudanças dentro da legislação. Mas eu digo o seguinte,
O radioescotismo tem contribuído para que muitos pares dos senhores estejam aí, tá? Muitos escoteiros se formaram graças a esse ensinamento que está disponível gratuitamente ali no YouTube para aprender a legislação, para aprender um pouco de ética, para comunicar-se no rádio e fazer a prova e tirar o seu coera. Tá bom? Então, ensinar a jovens e adultos dentro do radioamadorismo. Pode ir lá, Lucas. Avaliar especialidades. O jovem, esse jovem a partir dos 5 anos ali, ele tem especialidades que é o quê? São um distintivo que diferencia ele de outros jovens que falam o seguinte: olha, a partir desse momento você pregou no seu braço, pregou na sua gandola esse conhecimento porque você foi atrás por conta própria e adquiriu essas competências. E aí você tem nível 1, 2 e 3 com 12 itens dentro da especialidade de radioamadorismo, onde normalmente o último item é a apresentação do seu coé. Então você tem ali crianças tirando o coé e às vezes por falta de incentivo dos pais, por falta de incentivo da família, por falta de comunicação de escoteiros, de radioamadores que não dão espaço para essa juventude, para conversar, para bater aquele QSO ali na fonia, esse jovem vai deixando isso daí de lado um pouco. Bom, temos ali rádio escuta, pouco usado, por incrível que pareça, pouco usado essa especialidade pelos jovens, e a faixa do cidadão, por incrível que pareça, também é a menos usada. A mais usada é a de radioamadorismo. Tem outra também que é a do Ecolink, tá? Ecolink é aí que muito radioamador odeia o Ecolink, ele acha que isso não é nem rádio, e realmente concordo, não é rádio, mas é uma porta de entrada para que essa juventude tenha conhecimento e tenha participação dentro do movimento do radioamadorismo. Tá bom? Vamos lá, Lucas. Promove a integração de escoteiros e radioamadores ao redor do planeta. Você tem aqui algumas setas, numa estação um pouco limitada ali, não foi, o Lucas? Aquele lá, inclusive é o Lucas lá no final. Nós fizemos contatos em várias regiões do planeta, botando crianças ali de 5, de 10, de 12 anos para falar com pessoas do outro lado do planeta. Bom, vamos lá, Lucas. Promove a comunicação em atividades realizadas em áreas remotas. Isso daqui é uma preocupação com a segurança desse jovem. Lembra que eu falei que tem jovem que tem medo de botar o pé na grama? Imagine se botar eles dentro da floresta. Como é que vai acontecer com o psicológico desse guri? Ele vai ficar meio surtado. Imagine os pais. O pai desesperado: o meu filho está num lugar onde tem onça, onde tem cobra, onde tem isso, tem aquilo outro. E nesses lugares, às vezes, não tem ali o sinal de celular. E como é que a gente estabelece uma comunicação para os pais para falar o seguinte: ó, teu guri está bem, acabou de comer uma macarronada aqui, queimou a ponta do dedo, ou então foi picado por uma formiga. A gente fala pela uma estação de rádio local, monta a estação, avisa para outro radioamador que esteja na fonia e ele faz contato com a família: olha, teu filho está bem, está tudo tranquilo. Tá? E auxilia, inclusive, na própria montagem da atividade. Esse aqui é um exemplo de atividade onde nós levamos os jovens para a Cachoeira do Trem, ali perto da Marinha, né? Ali entre a fazenda da UNB. E essa atividade foi interessante porque muitos jovens não sabiam sequer manipular o HT para fazer a comunicação, e usamos o sistema de comando e controle, onde ele se deslocava a determinados pontos de controle e ele tinha que falar, colher o azimuth de onde ele estava, ponto de referência, passar todas as informações do terreno possível para garantir para a estação base, né, onde tinha um radioamador também, para falar: ó, estou bem, está tudo ok, não tem ninguém perdido. Então você larga ele ali com o HT na mão, junto com um chefe que fica à distância olhando e não interfere na atividade, e ele se sente um pouco fora d'água ali, aquele peixe um pouco inseguro, mas quando ele começa a caminhar no mato, daqui a pouco você encontra guri dormindo dentro de uma moita, encontra outro numa poça d'água. Então a molecada se solta e realmente vira bicho, como a gente fala. Vamos lá? Próximo. Participa de eventos internacionais do radioescotismo, como o JJOTI, Marcelão aqui falou mesmo. O JJOTI, o que é o J? O J é o Jamboree do ar e o JOTI é o Jamboree da internet.
Até aqui, a internet tem influenciado dentro dos nossos eventos. A grande maioria dos grupos realiza somente o Joti por conta de quê? Falta de apoio de radioamadores locais, falta de chefes que sejam radioamadores, falta de infraestrutura de comunicação. Então, quando você vê ali uma estação escoteira chamando CQ lá no J, faça o favor de fazer a comunicação com esse jovem, porque você não faz ideia do quanto foi difícil para que aquela molecada, aqueles chefes estivessem ali operando. É quase isso mesmo. E um dos mais conhecidos também é o CPWS, onde eu acredito que grande parte dos senhores já participaram aqui também. Bom, e tem também a participação em alguns grupos escoteiros. A Martins, se não me engano, já participou também da nessa comunicação. Ajuda humanitária em desastres e calamidades. Nós vimos recentemente no Rio Grande do Sul alguns jovens escoteiros criando estrutura para abrigar água, para colocar suprimentos acima da linha d'água para que algumas pessoas tivessem seus mantimentos salvaguardados, montando estações escoteiras de comunicação. Tá bom? Próximo. E agora eu faço essa pergunta para os senhores. Como é que você pode ajudar? Como é que você, radioamador, que está na sua casa, na sua estação, pode ajudar? Pode falar. Oi? Sendo voluntário. E ser voluntário, eu boto aqui o exemplo desse guri aqui, ó, é o mais novo entre vocês. Já participou de diversas atividades, não é escotista, mas está lá como radioamador, ajudando. E muitos eventos, na verdade, muitos eventos só aconteceram por conta desse camarada aqui. Por conta não só dele, mas por conta de outros radioamadores ali na região de Santa Maria. Tem um radioamador aqui, o dono lá da eu queria agradecer ele porque os nossos primeiros jogos, a única forma da gente operar que a gente tinha era através das repetidoras. Nós chamávamos, e quando a gente passou a chamar na repetidora, qual foi a coincidência? Vários outros grupos das quais não tinha estrutura, tinha apenas um balfrango lá para poder falar, acoplava na repetidora e estava lá um jovem se comunicando com o outro através de uma repetidora, participando do jogo. Sendo voluntário, você pode ser voluntário de diversas formas, indo diretamente a um grupo escoteiro, participando lá como escotista, ou simplesmente mantendo contato, auxiliando na montagem de uma estação escoteira para formar esse jovem que, por incrível que pareça, vai ser a sua rendição como radioamador. Bom, se você quer que o movimento escoteiro lhe ajude a propagar a ideia de radioamadorismo, ajude o movimento escoteiro também. Bom, vamos lá, Lucas? E aí fica a seguinte mensagem desse senhor que lá em 1907 pensou justamente nesse jovem que estava ali recluso dentro de casa e precisava de um pouco mais de liberdade para tomada de decisão, um pouco mais de natureza, um pouco mais de valores tão escassos hoje na nossa sociedade. O melhor meio para alcançar a felicidade é contribuir para a felicidade dos outros. Como é que você pode contribuir para a felicidade dos outros? Apenas pegando o seu PTT e batendo um papo um jovem com uma criança de 10, 15, 20, de 20, 23 anos, com um adulto, em uma estação de escoteiro. Senhores, eu abro espaço agora para dúvidas e perguntas. Sou isso que eu tinha falar. Eu estou com o tempo um pouco estourado também. Daqui a pouco eu tenho que levar minha cristal ali para fazer uma prova, mas estou apto aqui para responder qualquer dúvida dos senhores. Esse é meu contato, Miguel Coelho. Eu trabalho como voluntário no Grupo Escoteiro Santos Dumont, em Santa Maria. E aí você pergunta para mim, tem alguma estrutura lá, chefe? Tem alguma estação? Normalmente a estação sempre é móvel, a gente vai lá e monta. A estrutura do meu grupo escoteiro é um pasto. Às vezes você precisa de uma estrutura física enorme para montar determinados eventos, para montar determinadas estruturas para que possa receber pessoas.
mas é possível fazer com pouco, fazer muito na diferença de jovens e adultos. Tá bom? Então, muito obrigado pelo espaço aqui.